porque eu tenho certeza que você sai da sua casa para ouvir uma direção para a sua vida. Eu tomo decisões baseadas naquilo que Deus fala comigo, e eu sei que você também faz isso. E o meu desejo é que essa palavra realmente te ajude nessa temporada da sua vida. Uma das características da palavra de Deus é a clareza. Deus nunca deixa dúvida. Ele sempre é certeiro naquilo que diz. Então, se você prestar atenção, Deus vai te dar palavra hoje para a sua vida. Eu não tenho a mínima noção de como isso vai chegar ao teu coração, mas se você ouvir com atenção e reagir espiritualmente, Deus falará com você. Abra sua Bíblia comigo em Evangelho de Mateus, capítulo 27, 11. Evangelho de Mateus, capítulo 27, 11. Quero falar sobre o que Deus está pregando quando Ele não fala nada. Às vezes Deus não está calado porque está ausente. Ele está calado porque Ele está no controle. Mateus capítulo 27, verso 11, é um momento crítico do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Ele está diante de Pilatos. Ele está prestes a ser condenado injustamente. E ele vai dar uma aula sobre o que um homem deve fazer num dia de pressão. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali, e em seguida foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei. Nós estamos lendo 27, 6. Vamos para o 11. Para o 11, por favor. Isso. Jesus estava em pé diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós temos um desejo de que a tua poderosa semente encontre o meu coração, e que eu saia desse culto com meus olhos abertos, com meu coração e o meu espírito avivados, prontos para tudo que está por vir. Tira de nossa vida agora o cansaço, a distração. Nada é mais importante do que estar aqui agora. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem de WhatsApp, nenhuma dívida, nenhum encontro, nenhuma responsabilidade é mais poderosa do que te ouvir agora. Fala comigo, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Em Mateus 27, do 11 a 14, nós vemos o inferno gritando. O diabo está fazendo um grande escândalo. Jesus é preso como um ato de um ápice da maldade frente a um homem que não fez nada de mal para ninguém. Ele é arrastado do Getsemane, levado diante de um governador que lhe faz perguntas que o povo dizia: você é rei dos judeus?
Jesus responde: você está falando. E logo em seguida, religiosos, sacerdotes, líderes, começam a acusá-lo. Eu não sei se você já passou por algo assim. Está num ambiente onde a maioria aponta o dedo para você, e com acusações, com imposições, com críticas, tenta destruir você, sua reputação, o seu nome. E Jesus, diante de tudo aquilo, fica em silêncio. Pilatos olha para Jesus e diz: você não vai reagir? Você não está percebendo o que eles estão falando sobre você? Você não está observando que eles estão sendo extremamente cruéis contra você? Mas a Bíblia é clara quando Jesus não responde palavra nenhuma, e Pilatos fica de boca aberta, porque a reação de Jesus não é uma reação normal. O inferno solto, a multidão histérica, os discípulos correndo e as expectativas colapsando, e a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Nada. Pilatos, um homem acostumado com negociações, quantas e quantas pessoas devem ter dobrado seus joelhos e implorado clemência ao longo dos julgamentos de Pilatos? Quanto choro, ou quantos xingamentos, mas naquele dia Pilatos está impressionado, não com a eloquência de Jesus, não porque Jesus está falando palavras bonitas, mas ele está impressionado. Como é capaz um homem ficar calado num momento como esse? Como é capaz de um homem não falar nada num momento como esse? E é isso que eu vim pregar aqui. O que Jesus está pregando quando ele não fala. O que Jesus está ensinando quando ele não fala. Porque tem gente que só crê quando Deus fala do jeito que quer. Tem gente que só crê num Jesus que responde à expectativa do coração, mas a maturidade espiritual é crer também quando Deus se cala. Jesus se calou. O contexto aqui não é uma conversa entre dois homens, não é uma conversa entre Pilatos e Jesus, é algo muito mais amplo, é uma guerra entre reinos. A cena não é um governador e um presidiário, não, aqui existem camadas de uma guerra, camadas que acontecem na sua vida. Quando você tem um conflito na família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, é muito mais do que você e uma vizinha, você e um parente, você e um chefe, é muito mais. Aqui era muito mais do que o Império Romano que Pilatos representava. Pilatos era o governador da província de Jerusalém, representando Roma. Ele representava o império, controlava os povos, controlava o exército, e Roma o controlava. Era uma guerra de religião. Os religiosos estavam babando por sangue de Jesus. Mas a guerra principal não era entre Jesus e Pilatos, Jesus e os religiosos. A guerra era entre reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. Por trás da política, por trás do conflito religioso, por trás do ódio das pessoas, havia um inimigo invisível. Reinos colidindo, reinos degladiando, e você acha que a luta é só um detalhe. Mas muitas vezes a estratégia espiritual do diabo é levar você a alguns lugares, colocar algumas pressões sobre você, para acabar com tudo.
E o que o diabo quer acabar? Com as 3 camadas de um homem. Jesus teve que ficar calado, porque o maior interesse do diabo ali, quando os fariseus envergonhavam Jesus, hostilizavam Jesus, e Pilatos diz: esse homem não vai falar nada, esse homem não vai se defender. O interesse do diabo não era só desmoralizar Jesus, mas era acabar com as 3 camadas do homem Jesus. A primeira delas é o poder. O diabo, quando ele te aflige, quando ele te persegue, quando ele te irrita, ele tem o interesse de destruir o seu poder, a sua capacidade de agir direito, a sua capacidade de pensar, de escolher, de ter sabedoria. Ele irrita, ele ofende, porque se ele destruir o seu poder, e Deus nos deu poder, a Bíblia diz que a boca você constrói e destrói. Há um poder em não falar, há um poder em frear o impulso, há um poder, mas existe uma pressão, existe uma guerra, existe um ódio, existe uma acusação, existe um dedo na ferida, porque se ele descontrolar você, você perde o poder. Sim, eles queriam destruir o poder de Jesus naquele palácio, mas não era só isso que eles queriam destruir. Eles queriam destruir o propósito, o destino. O destino de Jesus sempre foi a cruz. Ele veio sabendo para quê, como e quando. Mas naquele dia havia uma dor e uma irritação para mudar o destino dele, para que ele comprasse uma guerra inútil. Então a pressão vem para roubar meu poder, vem para roubar meu propósito e para roubar a minha identidade, a minha marca, o meu jeito. De uma pessoa pacífica me torno uma pessoa irritada, de uma pessoa tomada de fé me torno uma pessoa desequilibrada. E se ele rouba o seu poder, você se torna alguém passivo a tudo, tudo te afeta, você se torna meio cristal. Se ele rouba o seu propósito, você se torna distraído, qualquer coisa que acontece chama a sua atenção. Se ele rouba a sua identidade, você vira a sombra de quem passa perto de você. E é por isso que o diabo tenta quebrar sua assinatura, tentando traumatizar você, colocando Pilatos de um lado, acusadores do outro, para tentar colocar rejeição no seu coração, para tentar colocar desgaste, trauma, difamação, insônia, coração acelerado, boca seca, confusão mental, dependência emocional, culpa, tornar você um atormentado, tornar você um doente, tornar você alguém que perde a sua essência. E aí eu te pergunto, por que Jesus está calado? Por que ele não fala nada? É simples. Jesus está calado porque Pilatos não tem poder real sobre o propósito de Jesus. Jesus não responde a quem não tem poder sobre o propósito que ele está cumprindo. E você deveria fazer a mesma coisa. Não gaste suas palavras com quem não tem poder sobre o propósito que Deus colocou na sua vida. Não gaste uma palavra, uma saliva com quem não tem poder sobre o propósito que Deus colocou no seu coração. Não gaste uma vírgula, não gaste uma sílaba. Tem gente que você está gastando saliva e essa pessoa não tem participação no seu destino. Aqueles fariseus não tinham participação no destino. Pilatos não tinha participação no destino. A guerra de Jesus não era guerra contra eles. Por isso que Jesus está em silêncio. E isso é maturidade. Lírio, nem todo ataque merece resposta.
Nem toda acusação merece defesa. Nem toda provocação merece reação. Pilatos diz: você é o rei dos judeus? Jesus diz: é você que está falando. E depois disso ele se cala. Porque há um tipo de silêncio que é para preservar a minha santidade, não é porque eu sou covarde. Há um tipo de silêncio que é força, não fraqueza. Há um tipo de silêncio que é estratégia e não medo. Por isso que em Isaías capítulo 53, verso 7, 700 anos antes, o profeta disse que ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. O cordeiro prova o poder não gritando, mas cordeiro prova o poder submetendo ao propósito. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas quando Jesus não fala, Ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina que é tempo de preservar o poder do Espírito Santo na tua vida. É tempo de preservar o propósito que Deus colocou sobre você. E é tempo de preservar a tua identidade, porque sem poder, sem propósito e sem identidade, o diabo fará uma festa na sua vida, na sua cabeça. E hoje existe uma guerra à sua volta, uma guerra silenciosa, que aparentemente todo mundo diz: você precisa abrir a boca, mas Deus te dará o poder do silêncio, com a mesma autoridade que Jesus teve diante de Pilatos. Como é, pastor, que Jesus aguentou isso? Como é? Jesus era 100% Deus, naquele momento, 100% homem. Aí você diz: então como é que ele aguentou? Sabe como ele aguentou? Porque ele desabou no lugar certo. Antes de Pilatos, Jesus já tinha ido no lugar certo, e no lugar certo ele desabou. Lembra de um lugar que ele suou gotas de sangue? Lembra de um lugar que ele pediu 3 vezes: afasta de mim esse cálice? Lembra de um lugar que ele sofreu orando? Ele não desabou diante de Pilatos, mas no Getsêmani, diante do Pai, ele desabou. No Getsêmani, Jesus derramou a sua alma diante do Pai, ele suou gotas de sangue, ele tentou quase que desistir. Jesus não era insensível, ele sabia o que estava acontecendo, mas Jesus era sábio. E o sábio sabe que eu não posso despejar o que está acontecendo dentro de mim, diante de quem não tem cura para aquilo que está acontecendo dentro de mim. Esse é um ano de sabedoria. Não há nada mais espiritual do que decidir certo. E eu estou pregando para pessoas que vão ter a habilidade, baseada no poder de Jesus Cristo, de preservar seu poder. Você não vai enfraquecer ao longo desse ano. Você pode sofrer grandes pressões no trabalho, mas o poder do Espírito estará sobre você. Aquilo que Deus derramou em você, você não vai ficar fragilizado. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui. O diabo está dizendo: eu vou treinar tudo em janeiro. Não vai drenar, porque esta palavra vai curar você. Essa palavra vai te dar direção hoje. A musculatura espiritual vai voltar para o teu interior. Eu declaro que você não vai sucumbir à dor. Essa palavra é para preservar o poder que Ele já derramou. E você vai preservar o propósito. Você não vai se perder. Você não vai sair destrambelhado como alguém que não sabe o que está acontecendo, maluco, maníaco, acordando pela manhã. Deus já te chamou, Deus já mostrou o que vai fazer. O trem está no trilho. O diabo não vai roubar teu propósito. Você não vai andar como barata tonta, e você vai preservar a tua identidade. Não vai enlouquecer. Por quê? Porque nós vamos desabar no lugar certo. Jesus não faz terapia com Pilatos.
Jesus não busca validação com Pilatos. Quantas vezes você já falou coisa certa para a pessoa errada? Quantas vezes você já abriu o coração para gente que não presta? Quantas vezes, porque você está carente, você já contou a sua dor para quem está usando hoje a sua dor contra você? Hoje ela usa o teu segredo contra você. Jesus não é bobo. Quando Pilatos diz, se defenda, Jesus sabia que Pilatos não tinha remédio, Pilatos não tinha poder, e diante de quem não pode me ajudar, eu me calo. Diante de quem não pode mudar os meus dias, eu me calo. Diante de quem não tem solução, eu me calo. Diante de quem não tem uma fé que aponta para o Criador, eu me calo. Diante de quem não pode dizer, eu vou orar por você, e a única coisa que a pessoa pode dizer é, eu sinto muito, eu me calo. Existe um Getsemane e existe uma sala de Pilatos, e você tem que aprender a separar as duas coisas. Eu me desabo no Getsemane, e diante de Pilatos, eu fecho a minha boca e espero o próximo passo. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Deus vai. Você tem que olhar para a sua vida hoje e saber quem é Getsemane e quem é Pilatos. Você tem que olhar na sua empresa hoje e saber quem é Getsemane e quem é Pilatos. Você tem que vir na igreja e entender que dentro de uma igreja existe Getsemane e existem Pilatos. E está tudo bem os Pilatos. O que eu faço diante de Pilatos? Eu me calo, porque Pilatos não tem autoridade sobre o meu propósito. Tem gente que não merece acesso ao íntimo do seu coração. Não merece. E tem conversa que só tem que ter com Deus e com gente madura. Só com Deus e com gente madura. Aí você olha para Jesus calado diante de Pilatos. Num primeiro momento dá a impressão de fraqueza. Dá a impressão que ele não é o leão da tribo de Judá. Dá a impressão que ele não é o Todo-Poderoso, porque sim, Jesus é o leão da tribo de Judá, mas a Bíblia diz que ele também é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, o leão que poderia ruir todo aquele tribunal com um rugido, o leão que com uma única palavra poderia mandar um batalhão de anjos e exterminar todos que estavam ali. O leão que com uma única palavra, todas as estruturas que estavam ali. A Bíblia mostra que quando ele foi preso, os soldados recuaram e caíram ao chão, porque ele é o leão. Uma palavra de Jesus muda tudo. Uma palavra de Jesus coloca o inferno de joelhos. Uma palavra de Jesus pode mudar toda uma situação. Ele é o leão. Há poder na boca de Jesus. E Pilatos, fariseus cairiam ao chão se ele falasse. Então a pergunta que fica é: por que ele não falou? Porque mesmo tendo todo o poder e sendo leão, por que ele não rugiu? Porque naquele momento, para cumprir o propósito, ele não precisava ser leão, ele precisava ser cordeiro. E você tem que entender na sua vida quando é hora de ser leão e quando é hora de ser cordeiro. Você tem que entender na fase que você está vivendo, quando eu tenho que rugir e quando eu tenho que calar a boca. Você tem que entender nesse momento da tua família, o dia que você cuida da tua família como um leão, e o dia que você cuida da tua família como um cordeiro. Porque o propósito vai ser definido se você souber escolher o dia de ser leão e o dia de ser cordeiro. Tem gente aqui rugindo quando deveria ficar quieto. Tem gente aqui gritando quando deveria calar a boca. E tem gente calado quando deveria estar rugindo. É por isso que esse é o ano da sabedoria. Porque você saberá os teus dias de cordeiro e os teus dias de leão. O Espírito Santo, estou pregando aqui, Deus vai te visitar agora, em nome de Jesus.
Deus te dará sabedoria, Deus te dará sabedoria. Você vai saber teus dias de leão, você vai saber teus dias de cordeiro, você vai saber o dia que você vai chegar no trabalho como um cordeiro, e você vai entender que vai ter zombaria, vai ter xingamento, vai ter risadinha, vai ter ironia, vai ter sarcasmo, e você vai sentar com o coração oprimido e dizer: eu vou deixar eles falarem. Mas tem dia que o Espírito Santo vai dizer: começa a rugir, se posiciona. Deus vai direcionar teus passos, Deus vai direcionar a tua vida. Olha lá o que diz em Isaías capítulo 30, verso 15. Esse é o discernimento da sabedoria. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, que interessante, hein? Na quietude, não ficar quietinho, e na confiança está o seu vigor. Vigor é energia, ou seja, ficar quieto e confiar em Deus faz energia. Ficar quieto e confiar em Deus é energético, é Red Bull, é Monster. Mas vocês não quiseram. A força no reino às vezes tem cara de descanso. A força no reino de Deus muitas vezes tem cara de silêncio. Olha o Salmo 46, 10, que vira e mexe eu leio para vocês aqui. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Há batalhas de Deus que você só vence quando não deixa a ansiedade atrapalhar você. Você já parou para perguntar se esse momento da tua vida é momento de ser leão ou ser cordeiro? Jesus não respondeu, porque discutir com Pilatos não muda o plano. Ele vai para a cruz de qualquer jeito. Discutir com Pilatos era uma distração. Discutir com Pilatos era uma casca de banana no caminho do propósito. Tem discussões que não adianta ter, porque não vão mudar o propósito. Eu vou ter que passar por isso de qualquer jeito. Eu vou ter que entrar nesse hospital de qualquer jeito. Eu vou ter que enfrentar essa crise de qualquer jeito. Eu vou ter que enfrentar essa decepção. Então eu não vou piorar aquilo que já é difícil enfrentar. Então eu vou me calar. O caminho algumas vezes fica mais difícil do que é, porque você fala muito. Porque você coloca muitas luzes sobre alguma coisa que deveria passar batido. Jesus não tem que falar com Pilatos, porque Pilatos é um chaveirinho, num propósito muito maior. Pilatos não é nada, Pilatos não é ninguém, Pilatos é uma distração. Sabe aqueles comentários no Instagram, que você entra em discussões e fica ali com haters discutindo: isso é uma casca de banana, porque isso é uma bobagem. Teus reais inimigos estão no mundo espiritual, e você está batendo boca, lacrando em comentário de página de política, lacrando em comentário de página de fofoca. Teus grandes inimigos não estão no WhatsApp da tua família, que você fica mandando indireta para tua tia, indireta para o teu primo. Você fica tirando satisfação, porque no presente do amigo secreto, coisas idiotas, coisas banais, e o diabo coloca a casca de banana. Você não deveria estar gastando o teu tempo com provocações no trabalho. Gente que não te respeita, nem começou a semana, 9 da manhã você está tomando o teu café, e a pessoa já está dizendo: deixa eu te contar o que aconteceu sexta-feira aqui. Gente que está preocupado em infernizar a tua semana, fofoca de bastidores, lacrações. Você entra, vence o argumento, humilha alguém, e o preço disso é: perde a paz, perde o foco, perde a unção, perde o tempo, perde o propósito. Tem vitórias que são derrotas disfarçadas. Eu não sei para que eu estou pregando, mas tem muita coisa em jogo para você estar brincando. Tem muita coisa para acontecer em 2026. Deus manda dizer que os campos estão brancos, e aquilo que você tem pedido há anos já está vindo em tua direção.
Deus manda dizer que tem portas que você sonha há anos serem abertas, e é esse o ano aceitável do Senhor para a tua vida. Eu não sei para que eu estou pregando, mas eu sou um profeta nesta noite. Deus manda te dizer, é um ano para estar focado em mim, porque coisas que estavam travadas há décadas, eu estou destravando agora. Você tem que aprender a não lidar com aquele que não domina seu propósito. Jesus é o Cordeiro diante de Pilatos, porque o Cordeiro, diferente do leão, a força do Cordeiro é interna. A força do leão está em suas presas, a força do leão está em suas garras, a força do leão está em seu rugido, mas a força do Cordeiro está no seu interior. O Cordeiro não tem uma aparência de força, mas o interior é de força. E o Cordeiro suporta um clima de opressão que um leão não suporta. O leão diante da opressão ele ataca. O leão diante da opressão ele ruge. O leão diante da opressão ele revida. Mas o Cordeiro diante da opressão ele segue o caminho daquilo que tem que ser feito. Nem sempre você precisa de garras. Algumas vezes você só precisa de uma força do Espírito dentro de você. Não para você simplesmente rugir, espravejar, mas simplesmente para suportar. Nós vivemos uma época que investe bilhões de dinheiro para ficar forte. Agora é a moda do emagrecimento, da caneta. Agora é a moda dos suplementos alimentares, creatina. Agora é a moda de aparência. Agora é a moda da musculatura, corpo perfeito, imagem perfeita, visagismo. Todo mundo quer ter uma discussão forte, mas quando a alma está sob ataque, bíceps não salvam você. Quando a alma está sob ataque, músculos do braço não salvam você. Quando a alma está sob ataque, likes na internet não salvam você. Quando a alma está sob ataque, seguidores não salvam você. Quando a alma está sob ataque, dinheiro na conta não salva você. Quando a alma está sob ataque, é a força que está dentro de você que ressuscita você. E por isso eu quero dizer, é muito bom ser leão, é muito bom ter uma juba maravilhosa, é muito bom ter garras ameaçadoras, mas algumas vezes você não precisa ser um leão, um cordeiro que não tem garra, que não tem presa, que não ruge, mas que diante de uma pressão continua firme naquilo que lhe é proposto. Deus vai te dar uma unção interna que você ainda não teve. Levante sua mão para cá. Ah, meu querido, muitos só querem rugir. Ruge com a esposa, muitos rugem com o marido, rugem na empresa, mas você também é um cordeiro que diante das maiores pressões da vida, você ficará quieto, esperando a salvação do Senhor. Deus guardará você. É o que Paulo diz em 2 Coríntios. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16. Paulo fala: por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior se desgaste, ainda que eu fique completamente desgastado por fora, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Me xingam, me humilham, me perseguem, me difamam, me caluniam, tiram minhas coisas, me jogam no lugar pior, tiram meus bens, me prejudicam no trabalho. Por fora eu estou definhando, mas a Bíblia diz, coloca o texto por favor. A Bíblia diz que embora por fora eu esteja me desgastando, interiormente eu estou sendo renovado dia após dia. Não se preocupe, Deus conhece você. Não se preocupe, Deus não vai soltar a sua mão. Não se preocupe, Deus sabe qual é o teu limite. Não se preocupe, a mente diz eu vou quebrar, a emoção diz já era, e o Espírito Santo está falando: confia em mim, confia em mim, espera por mim. A mão de Deus não vai te soltar, não vai, Ele sabe o teu limite. E eu quero no pique te dar 4 fontes para a gente orar. Como ter uma vida tão forte como um cordeiro, capaz de não dar ibope a Pilatos. Primeira coisa, o Espírito Santo
te fortalece. O Espírito Santo te fortalece. E às vezes, para te fortalecer, ele te leva para o deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 1, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito não te leva só para vitórias públicas. O Espírito não te leva só para rodar na igreja em língua estranha. O Espírito te leva para lugares de fortalecimento que são secretos. O Espírito te tira do barulho para te devolver a autoridade. O Espírito de Deus algumas vezes te tira do palco e te coloca no bastidor para devolver aquilo que foi tirado de você no dia. O Espírito te sustenta quando nada mais te alimenta. O Espírito. E eu quero declarar o Espírito Santo voltando a conviver com você. Eu quero declarar a presença do Espírito Santo. Alguns só sentem a presença do mal. Alguns só sentem a presença do inferno. Alguns dizem: a minha vida está acabada porque eu sinto arrepio. Não, você vai começar a sentir o Espírito Santo te abraçar logo pela manhã, lá baixar. Você pode levantar a mão um pouquinho e convidar o Espírito Santo para viver com você? Você pode falar: viva comigo, Espírito Santo, viva comigo. Entra no meu carro, mora na minha casa. Espírito Santo, acorda comigo. Espírito Santo, toma café comigo. Espírito Santo, almoça comigo. Quantos podem levantar as mãos bem alto, onde você estiver, e dizer ao Espírito Santo que ele é bem-vindo na tua vida? O Espírito de Deus, não importa onde você esteja, ele vai com você. O Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, ore no Espírito. Orar no Espírito é buscar o batismo com fogo. Orar no Espírito é pedir para que o Senhor coloque línguas de fogo na minha vida. Eu não quero orar como alguém ferido. Eu não quero orar como alguém magoado. Eu não quero orar como alguém chateado. Eu não quero orar como alguém oprimido. Eu quero orar como alguém tomado pelo fogo de Deus. Eu quero orar em mistérios. Eu quero orar com autoridade. Eu quero orar para que a pessoa mais desanimada que ouça a minha oração seja tomada pela glória de Deus. Eu quero orar tão forte, tão poderoso, que haja virtude exaurindo de mim, saindo de mim. Eu quero orar tão poderoso que eu consumo o desânimo na minha vida. Eu quero orar de um jeito tão intenso que a timidez caia por terra e eu entre em lugares que eu nem sou bem-vindo, tomado pela glória de Deus. Eu quero orar tão forte que eu tenha coragem para tomar decisões, ainda com as pernas bambas, mas a oração me conduz. Eu quero orar com fogo. A Bíblia deixa claro em Judas capítulo 1, verso 20: quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Romanos 8, 26: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27: e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Busque o Espírito, ore no Espírito. Terceiro, se associe a gente forte. Se associe a gente forte. Provérbios 13, 20 diz que quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Para de andar com a orelha seca. Pare de orar com gente pior que andar com gente pior que você. Pregue para quem é pior que você, mas não anda com ele. Evangeliza quem é pior que você, mas não leva para a tua casa. Fala que Jesus o ama, apresenta Jesus, apresenta a salvação, mas não põe no teu carro. Relacionamentos não são neutros. Relacionamentos influencia, você influencia e é influenciado. Quem anda com o sábio se torna sábio. Quem anda com o tolo se torna tolo. Quem você é? Que o Espírito Santo brade no teu coração hoje, e você tenha coragem de ter associações fortes. Gente melhor que você, gente que ora mais que você, gente que é mais santa que você, gente que lê a Bíblia mais que você, gente que canta mais que você, gente que vai à igreja mais que você, gente que tem uma fidelidade maior que você. É essa pessoa que eu vou grudar, é essa pessoa que eu vou andar, é essa pessoa que eu vou pegar na mão, é essa pessoa. É gente que o dia que eu vacilar não vai olhar para a minha vida e dizer: vamos tomar uma cerveja, vamos
vamos fumar um cigarro, vamos para um prostíbulo. É gente que vai pegar na minha mão e dizer: vamos dobrar o joelho e clamar o sangue de Jesus. Vamos orar por poder e autoridade. É gente que vai dizer: santifica-te. É gente que vai apontar o dedo na minha cara e dizer: está errado, isso Deus não aprova. E não gente dizendo: tem nada a ver. Não, nada a ver. A Bíblia é um livro de 2000 anos atrás. Nós somos modernos. Não tem nada mais moderno do que a palavra de Deus, que é perfeita, que é boa, agradável. E último, primeiro, busca o Espírito, ore em Espírito, tenha associações fortes. E último, mude o que você fala para si mesmo. Pilatos está falando, os sacerdotes estão falando, e você está falando o que para si mesmo? Enquanto você ouve a humilhação, enquanto você vê dedo na cara, enquanto você vê risadinha, risada de canto de boca, enquanto você vê gente se reunir para acabar com a tua raça, enquanto você vê provocação, ironia, piada com teu nome, calúnia, o que você está dizendo para si mesmo no teu interior? A tua boca está fechada, mas você tem opinião na cabeça. A tua boca está fechada, mas o ouvido está aberto. Enquanto estão jogando lixo no teu ouvido, o que você está dizendo para si mesmo? O que você está repetindo dentro de você? Que tipo de voz está reinando aí dentro, quando todo mundo está querendo enfiar você num saco de batata? Todo mundo quer enfiar você numa cisterna. Todo mundo quer acabar. O que você está pregando aí dentro, enquanto você não abre a boca? Não é ficar com a boca fechada para depois entrar em depressão. Não é ficar com a boca fechada para depois de chorar no canto do quarto. Não é ficar com a boca fechada para depois dizer que a vida acabou. É ficar com a boca fechada, porque enquanto o diabo late, o leão da tribo de Judá ruge aqui dentro. Enquanto o diabo diz que eu não sou, eu estou dizendo: eu não falo, não é porque eu sou fraco. Eu não falo é porque eu tenho coisa mais importante para fazer. A minha coisa mais importante é ficar firme na presença. Eu sei que o sol vai raiar, eu sei que Jesus vai chegar. Hoje diante de Pilatos é sexta-feira, hoje diante de Pilatos é humilhação, mas eu sei que domingo é logo aí. Eu sei que hoje olham para mim e dizem que eu não sou, mas domingo de manhã a pedra do sepulcro vai rolar. Domingo de manhã o leão vai rugir. Domingo de manhã vão saber que aquele que foi humilhado na sexta realmente é o Senhor dos senhores. Filipenses 4:8 diz: fielmente, irmãos, pense em tudo que o diabo diz, aquele cachorro vagabundo sem vergonha. Pensem no que é verdadeiro, tudo que for de respeito, justo, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude e algo de louvor. Pensa, você está num dia terrível, dedo na cara, gente sorrateira, gente suja, gente que está endemoniada, nem ela sabe que está sendo usada pelo inimigo para acabar com a tua raça, e você está ali olhando firmemente para ela, e ela falando assim: estou abafando, hein? Hoje eu acabo com a dignidade dela, hoje eu acabo com a postura, hoje eu entro na mente dela e vou morar 24 horas na cabeça dela. Ela vai acordar pensando em mim, vai dormir pensando em mim. E quando essa pessoa está te humilhando, ela nem faz ideia que na tua cabeça você está dizendo: Jesus é tão maravilhoso, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha força. Eu não morro porque eu tenho Deus, eu não sucumbo porque eu tenho Deus. Ele está comigo no meio desse vale, Ele está comigo no meio desse deserto. Deus está com você, Deus está com você. Eu estou dizendo aqui: Deus está com você. Eu não sei o que está pipocando aí dentro, mas o Espírito manda eu gritar: Deus está com você, Deus está com você. Deus está quando parece que não está, Deus está quando parece que ninguém fala. Deus está com você, Deus ama você. Eu quero declarar uma certeza sendo escrita e tatuada no teu coração: Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Deus não larga você, Deus não deixa você. Não tem uma rua, não tem um beco, não tem uma viela, não tem uma descida, não tem uma subida que Ele não esteja com você. Deus está com você. Anima-te hoje, Deus está com você, Deus está com você. Naquela fila, Deus está com você, Deus está com você. Deus não deixou você, Deus está com você. E se Ele não está pregando, é porque Ele está falando algo em silêncio.
Deus está com você. Deus está te avaliando pela tua capacidade de confiar nele em silêncio. E agora eu vou te dizer algo: tem momentos em que Deus te prova, não pelo que ele faz, mas pelo que ele não responde. Pelo que ele não responde. Tem gente aqui perdendo o nível porque não consegue ficar quieto, perde a unção por causa de comentário, perde tudo por causa de provocação. Mas hoje, deste altar, eu declaro, levanta a mão para cá, você não vai perder seu poder, você não vai perder seu propósito, e você não vai perder sua assinatura. Você não vai perder seu poder, você não vai perder seu propósito, e você não vai perder a sua identidade. Você vai falar para Pilatos: conversa com a minha mão, porque eu sei que tem coisa mais importante para fazer do que dar ibope para você. O céu está dizendo: foca em mim, porque o diabo está assustado, está muito perto de acontecer. Levanta a mão. O inimigo tentou roubar você pelo cansaço, pela vergonha, pela ansiedade, pela reatividade, mas não vai conseguir. Você vai atravessar Pilatos sem perder o céu dentro de você. Você vai atravessar essa situação sem perder a unção. Você vai atravessar essa situação sem perder o poder. Você vai atravessar essa situação sem perder a tua identidade. Pode abaixar suas mãos. Para encerrar, põe para 2 Timóteo 1,7 aqui. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Poder, amor, domínio próprio. Poder, amor, domínio próprio. Silêncio não é covardia. Silêncio é poder de governo. Silêncio é força. E hoje eu convido você a um arrependimento de murmuração e um arrependimento de reatividade. Nós vamos arrepender o nosso coração. Vou dizer: Deus, eu me arrependo de sofrer 2 vezes. Deus, eu me arrependo de sofrer pela minha reação, pela minha língua. Deus, eu me arrependo de murmurar e fazer processos que já eram para ter passado, durarem anos. Se Jesus caísse na cilada de Pilatos, ele ficaria dias ali. Dias. Mas ele ficou quieto e logo foi para a próxima etapa. E logo chegou a cruz. O Senhor lutará por você. Êxodo 14:14. Eu quero liberar essa palavra para o teu espírito. Você que está aqui dizendo: pastor, estão me cobrando. Deus manda te dizer: o Senhor lutará por você. Fique calmo. Olha para o teu vizinho e fala: fica calmo. O Senhor lutará por você. Deus está mexendo papéis por você. Deus está visitando pessoas hoje por tua causa. Cheirando a lavacá. Tem gente que essa noite nem vai conseguir dormir com você na cabeça, porque Deus está mudando sentenças. Deus está indo em lugares que você não foi. Fique calmo. Há guerras que Deus só vence quando você se cala. Você tem que entender que você está numa sexta-feira, mas domingo é logo aí. Jesus não falou porque ele não queria perder tempo. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E eu termino aqui dizendo: não responda tudo. Não brigue todas as guerras. Não derrame sua alma em um tribunal. Seja cordeiro quando for o tempo de ser cordeiro. E quando Deus mandar, ruja. Ruja. Essa sabedoria estará sobre você. O que Deus está pregando
quando ele não fala nada, ele está pregando: se for para roubar meu poder, meu propósito e minha identidade, eu não falo com você. Essa sabedoria tomará seu coração agora. Feche os olhos. Vem, Espírito. Vem. Vem, Espírito. Vem agora. Esse tribunal não vai nos matar. Essa fase não vai. Hoje nós temos duas versões, Pai: Cordeiro e Leão. E eu quero hoje declarar sobre minha vida uma autoridade vinda de Deus. O Espírito de Jesus está sobre mim. O Espírito da sabedoria está sobre mim. O Espírito. Há uma guerra para roubar tudo. Uma guerra para me atolar na lama. Uma guerra para me enlouquecer. Uma guerra para me fazer me sentir um lixo. Uma guerra para acabar com a minha reputação. Um jogo sujo que quer me deixar estacionado. Mas hoje essa palavra vem como uma flecha. Serei forte como um leão, mas firme como um cordeiro. E eu vou saber o tempo. Peça para Deus te mostrar que tempo você está vivendo. Porque se você rugir no tempo de ser ovelha, você vai perder tudo. E se for ovelha no tempo de rugir, você também perde. Diga ao Espírito Santo: me mostra o que eu estou vivendo. Me mostra o que eu tenho que fazer na minha casa. Se você perguntar, Deus fala. Ele fala com você. Leões estão se levantando agora. Cordeiros estão se levantando agora. Você pode se colocar em pé um instante. Eu estou pregando porque eu sei que tem gente aqui que está sendo transformada. Oh meu Deus, eu sinto uma graça de Deus descendo nesse tabernáculo. Eu sinto uma unção de Deus descendo aqui. Eu sinto uma vontade de dizer: Satanás, você acabou de perder, porque o Espírito Santo está forjando pessoas. Pastor, eu não estou nem lembrando do que o Senhor pregou tudo. Você não precisa lembrar. A palavra está sendo exposta. O Espírito Santo já está mexendo dentro de você. Você nem se preocupa, porque essa pedagogia é do Espírito. Enquanto você me ouve aqui, se você está crendo no que eu estou pregando, Deus já está fazendo um reboliço no teu interior. Deus já está virando chaves na tua alma. Faz assim com as mãos. Fala comigo: o Espírito Santo se apodera de mim agora. Nós vamos começar a orar em espírito, porque a única forma do cordeiro estar vivo é orar no Espírito. Se você é batizado em outras línguas, você vai começar a falar em mistérios com Deus de uma forma muito, muito dedicada. E se você não é selado em línguas estranhas, você vai ser selado hoje. Pastor, o que eu faço? Você vai emprestar a tua boca para o Espírito Santo. Você vai invocar e dizer: Espírito Santo, me sela. Porque você não vai ser domado pela pressão. Você não vai ser domado pela pressão. Você não vai ser domado pela pressão. Você não vai ser domado pelo dedo na cara. Você não vai ser domado pela angústia. Você vai ser domado pelo Espírito. O Espírito vai te pegar. O Espírito vai te pegar. Abra sua boca agora, Lírio. Abra sua boca agora, porque Deus vai alinhar o seu coração. Abra sua boca agora, porque a unção vai brotar de dentro para fora. Abra sua boca agora, porque a força vai vir. Pastor, eu estou aqui a primeira vez. O que eu faço? Dê glória. Dê glória ao nome de Jesus. 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 Dê glória. Pilatos não vai roubar a minha bênção. 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 Os fariseus não vão roubar a minha bênção. Não vão roubar. Eu vou aprender com o mestre. Eu vou aprender com o mestre Jesus agora. E presta a tua boca para o Espírito Santo. Mais alto. Mais alto. Deus está tomando pessoas pelas mãos aqui. Deus está levantando pessoas com sabedoria. Enquanto você está glorificando, Deus está te dando sabedoria.
Deus está te dando muita sabedoria, domínio próprio. O Espírito está sendo gerado dentro de você. O Espírito está sendo gerado dentro de você. Uma glória está nascendo dentro de você. Uma sabedoria está nascendo dentro de você. Uma unção está brotando dentro de você. Uma glória está transformando a tua cabeça, tocando na tua boca, mexendo nas tuas mãos e envolvendo o teu corpo. Há uma glória vindo para a tua alma. Rabá, xarabá, suriandeleme canta labá. Glória! Dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade. Oh, glória a Deus! 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 Glória a Deus, glória a Deus. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Essa sexta-feira não vai te matar. Domingo é logo aí, não vai te matar. Deus te dará sabedoria, sabedoria para se calar, sabedoria para enfrentar do jeito que tem que enfrentar. Não vai cair no caminho, não vai escorregar na casca de banana, não vai se perder. O diabo vai se frustrar, porque há uma presença que cuidará de você. Há uma glória que tomará você pela mão. Há uma glória que encherá o teu coração de vida. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, receba agora. Poder do alto, poder de Deus.